Boa tarde, Matheus. Boa tarde, pessoal. Então a gente hoje vai falar de complexidade, tá? Então, o que é complexidade? É a questão é que quando começou a surgir os computadores, a gente começou a usar eles, ficou-se muitas vezes mais de um método para resolver o mesmo problema. Aí o pessoal que então escolheu, oi Ronelson, como vai? Quer escolher um método que seja mais eficiente em tempo de processamento, especialmente porque tempo de processamento ele é difícil de ser obtido, digamos assim, especialmente no início da computação. Então, o processamento custa caro no início da computação. Hoje em dia as coisas estão no mundo da computação paralela, mas essas medidas ainda são válidas. Vocês têm que saber a medida sequencial para ter uma noção de qual será a medida paralela. Então, mesmo que a situação mude com o tempo, avance mais nos multicore para 8 cores, 16 cores e 32 cores, esse conhecimento ainda irá perdurar. Tá certo? Mas no início era difícil fazer isso aí. Por quê? Bom, você mede a eficiência de um programa para uma dada entrada em um computador. Só que de um computador para o outro os processadores diferem. Por exemplo, alguém que usa processador AMD Ryzen ou Celeron ou Core i5 e 7 e 3, Qual o nome do AMD? o Ryzen, alguns da Ryzen, pronto, tem um com Ryzen 5, É, Ryzen, eu uso o Ryzen 5, 5, 3600. tem os Intel Cores, então cada processador desse ele tem sua linguagem de baixo nível diferente e são otimizadas para usar a sua própria linguagem. Então, processadores diferentes para o mesmo algoritmo pode ter um desempenho diferente também. Ao mesmo tempo, claramente tem diferenças em linguagem de programação. Se eu estou codificando a situação em Java, o desempenho vai ser um, em C Sharp vai ser outro, em Python, terceiro tipo de desempenho, do mesmo método. E mesmo na mesma linguagem de programação, quem está pagando C++ ou já pagou, sabe que tem, às vezes, para uma única linguagem, vários compiladores diferentes e eles têm desempenhos diferentes. Por exemplo, o da Intel para C++ tem um desempenho um pouco acima do que normalmente é encontrado open source. Acima do que é encontrado open source. Além disso, tem programadores diferentes. Né? Então, às vezes, tem alguém que saiba uns truques a mais dentro de uma linguagem e as coisas ficam mais eficazes. No entanto, a gente precisava de uma técnica que passasse por cima de tudo isso, porque as coisas não podem ficar tão dependentes. E a bem da verdade, a pessoa que criou essa técnica descobriu que, na verdade, a diferença entre programadores de influência de tempo é pequena. Na verdade, você tem mais influência na escolha adequada da estrutura de dados e dos algoritmos, na performance do computador, do que para uma mesma linguagem, compiladores diferentes ou processadores diferentes. É claro que se você rodar um programa num processador de hoje com num processador de 20 anos atrás, você vai sentir a diferença. Mas para um mesmo processador, essa medida que nós vamos ter será parecida. E de um processador para o outro, a diferença não vai ser tão gigantesca assim, desde que você não dê um salto de 30 anos no tempo, né? Aí você vai sentir as coisas diferentes. Mas fora isso, não. Então o que a gente quer é uma medida que funcione por volume de dados. A gente vai ganhar uma noção, tá certo? Baseada em volume de dados. Oi, Miguel, boa tarde. O que quer dizer isso? Bom, se eu testar uma ordenação, por exemplo, a ordenação por inserção, e usar 50 elementos, é diferente de eu comparar isso com o Quicksort rodando sobre 2 milhões de elementos. A gente quer ter uma noção de como as coisas, o tempo vai se comportar à medida que o volume de dados aumenta. Tá certo? Por que isso? Bom, em primeiro lugar, se você fez o algoritmo todo certinho, muito provavelmente você vai testar ele, ou pelo menos seus testes iniciais, serão com casos pequenos. Primeiro que casos pequenos muitas vezes você resolve na mão e tem a noção de certo e errado. Tá certo?
O problema que se tem quando se cria esse hábito de só testar com casos pequenos e não produzir teste com casos grandes, que aí também vai um pouco mais de TDD, é que você não acaba não tendo noção de como as coisas irão se comportar quando o volume de dados aumentar mais drasticamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que lidar com 500 mil dados pode parecer muito na mão, mas não é nada hoje em dia em termos de volume de dados. Observe que as pessoas estão coletando dados por Big Data só de acessos aos sites. Quantas pessoas acessam, por exemplo, o site da Amazon ou da Americanas ou das operadoras de telefone por dia? Então é preciso ter algo que funcione eficientemente à medida que o volume de dados se torne grande. Então, quando vocês ouviram um termo, às vezes, um matemático falando, olha, isso aqui, quando for suficientemente grande, vai ser mais eficiente que o outro, quer dizer, quando você tiver um volume de dados realmente grande, esse método vai passar aquele método. E a gente vai ver como isso funciona. Segundo lugar, é comparável. As coisas que do jeito que a metodologia que a gente vai adotar vai tornar as coisas comparáveis. Ou seja, vou ter uma medida para ordenação de inserção, uma medida para o Quicksort, e eu vou poder comparar os dois e dizer, isso aqui é melhor, portanto, vai ter um efeito muito maior. Na hora de adotar esse código, tem uma eficiência muito maior. Tá certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ver, por último, em última instância, que depois de ver um monte de exemplos, a gente acaba percebendo que há padrões. Ou seja, a forma como codificamos, e não poderia deixar de ser, é que induz esse tempo. Então, a forma como nós organizamos os laços, a forma como nós alinhamos eles, já nos indicam qual vai ser a eficiência daquele método. Tá bom? Então, vamos ver isso daí. Hoje vai ser... Eu vou apresentar as coisas como elas são, com uma certa informalidade. Na próxima aula, a gente dá a definição formal de cada um das anotações que nós estamos utilizando aqui. Tá certo? Ok, vamos primeiro ver alguns exemplos que a gente já viu em sala. Você se lembra disso aqui? Opa, chegou alguém. Adalmando, boa tarde. Você se lembra dessa classe que nós fizemos estrutura de dados 1? Uma pilha que redimensiona? Tem um vetorzinho e um número de elementos? Boa, Adalmando. Se lembra dessa classezinha aqui de pilha? Eu vou pegar alguns códigos dela, tá certo? A gente vai fazendo as perguntas, vocês me respondem, aí vocês vão entendendo como as coisas vão funcionando à medida que vocês analisam suas próprias respostas. Por exemplo, esse trecho de código, isEmpty, return n igual a zero. O tempo de execução dessa função muda se você tiver 5.000 elementos na pilha ou se tiver apenas 5. Se eu tiver 5.000 elementos na pilha, eu não estou perguntando o resultado, eu estou perguntando em termos de tempo. Vai mudar o tempo de execução dessa função? Muda? Por quê? Me explica, Matheus. Ok, o pessoal está meio em dúvida aqui. Se eu tiver 5.000 elementos, 5.000 igual a zero, é uma comparação. Retorna o resultado dessa comparação. Pronto. Se eu tiver só 5 elementos, 5 igual a zero, em que isso mudou o tempo? Não muda, né? Não muda nada, porque vai executar exatamente a mesma instrução. Não vai ter instrução adicional porque tem um volume maior de dados. Só vai retornar true ou false. Tá certo? Então, se isso não está mudando com o volume de dados... Não. Olha o código. Return n igual a zero.
Tá certo? Para executar essa instrução, se tiver, eu não estou querendo saber se a distância entre 5.000 e 5. Não, só estou falando assim, retorno igual a zero. Para executar essa instrução, muda se eu tenho 5.000 elementos na pilha ou se eu tenho apenas. Eu estou olhando esse código, só esse código. Quando a gente fala medir tempo de algoritmo, a gente fala olhando o pseudocódigo olhando para o código. Tá certo? Tá bom? Então aqui não muda, né? Então, por que não muda? A gente diz que isso vai a um tempo constante. Tá certo? Tá vendo? É um tempo constante. Ou seja, não importa o volume que eu tenho armazenados na minha estrutura, isso demora exatamente o mesmo tempo. Eu tendo 0 elementos, tendo 5 elementos, tendo 5.000 elementos, tendo 5 milhões de elementos. É tempo constante. Só que no linguajar da computação, eu vou apresentar esse linguajar mais formalmente na próxima aula, o termo certo para isso é O, abre parêntese, 1. A gente chama O de 1. Tá certo? Alguém tem dúvidas? Não? Tá? Agora o O é maiúsculo, por favor. Tá? O de 1. O O tem que ser maiúsculo, Ronelson. Tá certo? O nome é grande O, Big O. Quer dizer tempo constante. Tá certo? Ou seja, o código é feito de uma sequência de instruções simples. E o tempo vai ser proporcional a uma unidade de tempo. Proporcional. Tem um constante multiplicando, mas a gente não sabe qual é, nem vai atrás de saber. Tá certo? A gente chama de O de 1. O 1 não vem do fato que tem uma linha. Vem do fato que o tempo é constante, não importando o volume de dados que eu tenho guardado. Tá certo? Ok? Ou que eu tenha que processar. Às vezes não necessariamente dado guardado, mas que eu tenha que processar. Tá bom? Então isso é O de 1. Essa aqui, opa. Essa aqui, O de 1. A gente vai só dizer O de 1, não vai dizer constante. Essa aqui. Quem pode me... O tempo vai mudar se eu tiver 5.000 elementos ou se tiver apenas 5? Não. Então, ok, Matheus, por que você acha que vai mudar? Eu não estou falando do valor de retorno, estou falando tempo de processamento. Tá certo? A gente não está discutindo em complexidade qual é o valor de retorno. Nós estamos discutindo o tempo que vai demorar para executar esse código. Eu quero saber se ele vai mudar se eu tiver mais elementos ou menos elementos. Muda? Ok, não muda. Então como é que a gente chama isso, pessoal? Alguém pode escrever no chat ou falar no microfone? Constante, exatamente, Irla. A gente prefere o termo O de 1, tá certo? O de 1 é o jargão técnico. Constante ou O de 1 é preferido. Tá bom? A gente vai ver por quê. Quando der a definição formal, tem uma explicaçãozinha por quê. Ok? O de 1. Agora, olha esse código. Não quero saber do return dele. Eu quero saber se esse código, se eu tiver 5 elementos na pilha ou se eu tiver 5.000, vai mudar o tempo que ele vai passar nesse código? Calma, diz que muda, Rian diz que muda. Sim, pois é uma lista. O outro também tratado de lista, mas tem alguma coisa mais importante que uma lista aqui, o que é? Loop. Temos um loop for. Então eu fico girando aqui dentro e eu fico girando a depender do tamanho, não é isso? N é o número de elementos na pilha, então eu fico girando
com relação ao número de elementos na pilha. Não é isso? Se eu tiver 5 elementos na pilha, quantas iterações esse loop vai dar? 5. Se eu tiver 5.000. Ok. Tem algum conjunto de instruções que vai demorar mais que esse loop? Vocês estão acertando, tá tudo certo. Tem alguma instrução nesse trechinho de código que vai demorar mais que esse loop? Do conhecimento de vocês? Eu não estou perguntando de conhecimento esotérico, não perguntando adivinho. No melhor conhecimento de vocês, tem alguma instrução aqui que vai demorar mais que esse loop? Sim ou não? Não, você está certo disso, não vai. E esse loop, se eu tiver 5, demora 5. Se eu tiver 5.000, demora 5.000. Se eu tiver 50.000, quanto vai demorar? 50k. Aí, 50.000, corretíssimo. Então, nessas horas, a gente diz que esse custo está sendo linear. Tá certo? Por que linha? Porque é como se fosse uma reta acompanhando o volume de dados. Exatamente na mesma proporção. Diretamente proporcional ao volume de dados. Tá certo? Mas observe que esse volume de dados aqui a gente está usando uma letrinha para representar ele. Eu estou falando os valores dessa letrinha. Que letrinha é essa aqui que está representando os valores dos dados? Que letrinha é essa que está controlando o laço, fazendo o laço parar? Eu sou N, exatamente. Tá certo? Vocês pararam para perceber que sempre que eu falava em pilha, fila, lista encadeada, tabela hash, e o número de elementos guardados ali dentro eu usava a letra N. Já pararam para perceber isso aí? Que eu passei a estrutura de dados inteiro zoom com vocês. O número de elementos guardados, N. Eu usava a variável, eu chamava ela de N. Era assim, martelo batido. Pronto. Porque a gente usa N não só para número, digamos assim, do jeito que a matemática gosta de X para as suas equações, na computação nós usamos o N para volume de dados a trabalhar. Não é por número. Isso é algo da matemática. X, Y e Z, a gente costuma usar essas variáveis quando estamos tratando de inteiros. Inteiros não, números reais. M, N, O, nós preferimos usar eles quando estamos tratando de inteiros. E no caso, o pessoal gostou muito da letra N de Natal. Tá certo? Então, o N é comumente utilizado para representar o volume dos dados e nós vamos usar ele aqui também. Vocês corretamente disseram que isso aqui tem tempo linear e tempo linear nós vamos chamar, de O de N. O de linear. O preferido é O de N. Por que O de N? Note, quando era constante nós usamos 1. Agora que nosso tempo está demorando conforme uma linha reta, nós usamos N, que se vocês pensarem é a equação do primeiro grau e representa uma linha. Questionamentos, comentários, dúvidas, podem falar, escrever à vontade agora, gente. É o seguinte, linear, né? A gente não é aquela equação y igual a x. Então, como a gente usa n porque estamos lidando com inteiros, a gente diz O de n, porque é a equação do primeiro grau de uma reta. Tá certo? Então, isso é O de n. Tá certo? Note que para ser de O de n, algumas coisas têm que acontecer, né? Observe que o item aqui de 0 a n, ou de n a 0,
pode ser decrescendo também, mas observe que o incremento é 1, tá certo? O incremento ou decremento é um unitário. A gente vai ver algumas situações em que isso não acontece, aí vai levar para uma outra função e a gente vai entender o porquê disso também. Mas se você fez para i igual a zero, i menor que n, i mais mais, esse laço custa O de n. Tá certo? E a gente vai dizer que a complexidade desse algoritmo é O de n. Por que nós iremos dizer isso? Bom, não tem nenhuma instrução mais complicada que esse for aqui, né? Todas as outras são o quê? São atribuições. E atribuições custam constante. Então, se eu for pensar em termos de volume de dados, tudo bem, tem um custo constante de eu fazer essas atribuições. Mas o custo que cresce muito mais é com o volume de dados, n. Porque eu vou gastar 3 operações constantes se eu tiver 5 elementos, mas o laço vai gastar... Perdoe-me. Mas o laço vai gastar 5 iterações. Se eu tiver 5.000 elementos, serão 3 operações constantes e 5.000 no laço. De 5.000 para 5.003 é um erro de 0,1%, não nos incomoda, tá certo? Ou seja, nós não iremos calcular o tempo com máxima precisão, nós iremos calcular como o tempo cresce. O tempo está crescendo linearmente, O de n. Confundi alguém ou está todo mundo acompanhando? Tudo certo, né? Se alguém começar a se sentir confuso, pede para parar, viu? Pronto. Então a gente não vai nem usar o termo linear, ou muito mais raramente, O de n é o que a gente vai usar para complexidade. Então, regras de complexidade, regras básicas. Certo? Atribuições simples custam O de 1. O que é atribuição simples? Você atribuir um elemento, uma variável, a outra. Cuidado! A atribuição de vetores ou de strings não são simples. Strings são vetores de caracteres, tá certo? E vetores são vetores, então não é atribuição simples. Nas atribuições simples, a gente diz que custa O de 1. Operações básicas sobre valores já pré-definidos na linguagem, mais, menos, vezes, divisão de um número por outro, O de 1 também. Ou seja, somar, subtrair, multiplicar e dividir, custo constante. Comparar, o custo é constante. Fazer o teste do if e decidir se entra no if ou vai para o else, custa 1. Tá certo? Essas são as regras. O que pode custar mais de 1? Chamar da função vai custar o preço da função. Faz sentido? Sim, faz. Laços. For, while, do while, algumas linguagens têm repeat, tem outros laços, tem o for each. Eles custam, como a gente viu, pode ser linear, e nós vamos ver outras funções, o que gera elas também. Aí a gente tem que analisar cada uma, tá certo? Blocos. Quando você entra no if ou quando você entra no else, você tem um bloco ali, tá certo? O custo daquele bloco depende das instruções que estão lá dentro. Então, sem olhar as instruções do bloco, eu não posso ter noção de que custo ele tem. Tá certo? Importante. Nós não estamos interessados em dizer o custo de cada instrução. Ou seja, quando eu olho para esse código aqui, eu não quero dizer, anotar num papelzinho o custo de cada instrução, a não ser que isso me ajude a identificar o que eu quero. O que é o que eu quero aqui? O que é desejado na computação? Qual é o conjunto de instruções que custa mais tempo e o custo dela? As outras não importam. Por que as outras não importam? Porque, olha esse exemplo. 3 instruções custando 1, e uma, quando tiver 5.000 elementos, custa 5.000. De 5.000 para 5.003, o erro é menos de 0,1%, não me importa. Se eu quero trabalhar com grandes volumes de dados, não me faz o erro que eu vou ter em 10.000 elementos, em 1 milhão de elementos,
será mínimo, desde que eu saiba calcular corretamente, identificar e saber qual o padrão que obedece à instrução que custa mais cara. Tá certo? Então nós não queremos nem calcular. Fale, calma. Professor, desculpa cortar no de raciocínio, mas assim, eu já ouvi uma vez Hum? que o for ele é mais pesado do que o while, tipo, em questões de complexidade. O Tempo, for, relacionado ao tempo, né? assim, isso vai importar em programação em tempo real. Em programação em tempo real, você tem um requisito aqui. A gente quer ser o mais eficiente possível no tempo, mas nós não temos uma restrição de tempo rígida, do tipo essa função tem que responder a 1 milhão de elementos em 0,1 microsegundos num processador Motorola. Aí, quando você tem. Só um pouquinho, calma, eu já lhe devolvo a palavra. Quando você tem esse requisito, aí alguns truques podem ser usados para ganhar digamos assim, qualquer migalha de tempo, qualquer fraçãozinha de tempo. O for, ele é automaticamente traduzido pelo compilador no formato while lá dentro. Por isso que os dois são meio que equivalentes. Mas como tem uma transformaçãozinha e o compilador pode botar umas operações a mais, ele pode custar um pouco mais caro. Fale, Cauã. É porque teve uma vez que eu vi um algoritmo que durava assim 5 minutos para varrer uma lista lá que tinha dados, que inteirava a linha de dados lá. E aí R. quando tipo, eles trocaram, Você está falando de R. eu acredito que foi Python nesse tempo, não lembro. Isso aí acontece muito em R. E aí quando eles trocaram pro while, tipo, diminuiu muito, assim, bastante o tempo. Eles adicionaram um condicional também para limpar mais os dados. Acho que o condicional deve ter feito mais efeito, mas você tem um efeito que é de R, tá certo? Eu não sei particularmente Python, de for para while não deveria ser. Até porque o for, você. Deixa eu ver se eu abro aqui um arquivo temporário para a gente. Pronto, deixa eu jogar aqui para essa tela. E deixa eu mostrar para vocês o que o compilador faz com o for antes de traduzir para código de máquina. Então, por exemplo, for antes de traduzir isso aqui para instrução de código, o compilador faz o seguinte. Aí a última instrução ele faz em mais aqui embaixo. Então, normalmente no compilador, antes de traduzir o for diretamente para código de máquina, nós consideramos ele como se ele fosse exatamente essa forma aqui. Tá certo? Então, para esse for, para esse aqui, não faz muita diferença na maioria das linguagens. No entanto, tem uma linguagem que eu conheço em que isso faz diferença, mas não é só necessariamente essa transformação de while em for, é a linguagem R. Tá certo? Em R tem algumas primitivas que são para trabalhar em vetores. Então, se você fizer um for em R, quem fizer um for em R é lento de doer. No entanto, você tem uma alternativa ao for lá, que é o apply. Lapply, e tem mais um apply que me escapa o nome agora. Quando você usa esse apply, você faz a mesma coisa que você trabalhar com o for, se somando os parâmetros, só que ele vai funcionar 100 vezes mais rápido. Por que isso? Porque R é uma linguagem vetorial funcional. E ele não é híbrido, ou tem uma hibridizagem com estruturado que é péssima. Então, quando você usa o for e o while, que são recursos de programação estruturada e de orientação a objetos, ele sofre absurdamente. Tá certo? Ele sofre absurdamente. Então, tem algumas linguagens em que a adaptação são tão ligadas ao funcional, são tão dentro do funcional,
que quando você usa o while, você se estoura. While ou for, você se estoura. No entanto, elas têm primitivas, tá certo? Para permitir que você agilize ou tenha operações similares. E as que não têm essas primitivas são excepcionalmente rápidas em recursão. Porque todo laço for ou todo laço while você pode transformar numa recursão caudal. Tá certo? Então eu mandei transformar ele numa recursão. Tá certo? Esclareci, Cauã? Sim, professor, ficou esclarecido. Eu Então, acredito assim, que foi o caso do if mesmo. talvez Deve ter ou foi do if, ou tem alguma coisa daquela biblioteca específica que estava utilizando que fez isso acontecer. Mas, em geral, a maioria das linguagens você não tem isso. Agora, tem algumas linguagens em que você tem esse efeito, mas é devido à implementação dela por baixo. Não é necessariamente, digamos assim... R é um exemplo que eu sei muito claramente. R, se você faz um laço em R, você se estoura. Demora horrores. Se troca para um apply, ficou 100 vezes, 100 mil vezes mais rápido. É assim, ele em R é tão escrachado que a diferença entre você apertar um botão e ter o resultado pronto e você apertar o botão e ver o relógio bater cada segundo com cada interação. É uma diferença absurda isso. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então a gente não quer saber das operações que custam menos que aquela que custa mais cara. Tá certo? Nós queremos saber qual a instrução que é mais cara. Vocês já começaram a identificar. Por quê? Porque já perceberam, a atribuição não muda com o volume de dados. Soma e subtração também, mas laço muda. Laços são operações compostas. Chamados a funções depende do custo da função. Tá certo? E blocos depende do que está no bloco. Estamos esclarecidos nisso? Mais alguma dúvida? Então vamos seguir. Esses compostos só tem que examinar com algum cuidado. Tá? Vamos cuidar, não precisa ser cirurgião também não, só prática. Sabe, prática lhe faz pegar o traquejo da profissão. Aí você começa a entender como as coisas funcionam. Em que é que eu vou focar hoje? Uma coisa a se considerar. Quando a gente fala em complexidade, tem 3 considerações a ser feitas. A gente pode falar complexidade do pior caso. A pior situação para cada algoritmo. O que quer dizer isso? Aquela que provoca condição de parada mais tardia. Tá certo? Ou seja, se eu tenho 2 condições para um laço parar, aquela que a gente supõe que vai ocorrer, aquela que segura o laço por mais tempo. Entendeu o pior caso? Ok? Bom, do pior caso vamos para o melhor caso. Qual é o melhor caso? A gente assume que as condições, por exemplo, para um laço, para uma instrução encerrar o quanto antes, se tiver um if que interrompa o laço, ou uma condição dentro do laço que interrompa ele, a gente assume que ela acontece logo de cara. Quando a gente considera essas coisas, a complexidade do pior caso, a gente chama de complexidade de pior caso, tá certo? Quando a gente considera a condição de parada mais tardia, exatamente, a gente assume que o if do break vai ser na última vez, na última instância, na última situação. Se puder quebrar pelo laço direto, ele quebra pelo laço em vez de cair no if break. Se for um laço while true, aquele if só vai acontecer no pior momento possível. Tá certo? Melhor caso, a gente assume que se tem um if break lá dentro, por exemplo, ou uma segunda condição de parada que interrompe o laço o mais cedo, então a gente assume que ela acontece logo de cara. Tá certo? Um é o pessimista, o melhor caso é o otimista, e o caso médio é aquele que considera as opções e tira a média dos casos. Tá certo? Quando uma pessoa perguntar para você qual é a complexidade desse algoritmo e não falar qual caso é, já assuma de imediato que ela quer do pior caso, que é aquela que nós mais utilizamos. Por que nós utilizamos a complexidade do pior caso? Porque se o inferno estourar, você tomou a decisão considerando a pior situação possível e se precaveu, escolheu o mais eficiente sob as piores condições possíveis para ele. Então, ele vai ser o mais eficiente. Observe que o pior caso vai diferir de algoritmo, pode diferir de um algoritmo para o outro.
bom? Já preparei? No caso do for, né? Quando você coloca ele no pior caso, você já preparou para todos os outros casos que tem ali dentro. Então, possivelmente, se você mudar alguma coisa, o puxar vai estar no máximo, então. Você vai querer sempre pensar nas piores situações possíveis, desde que não haja nenhuma contradição mais séria, mas na maioria das vezes não há. E o melhor caso é aquele que a gente, vamos ser otimista, essa condição vai cair sempre, se ela cair sempre, qual seria a complexidade? Ou se ela acontecer de imediato. Quando a gente não falar do pior caso, a gente já se prepara. Quando não falar de qual caso é, a gente assume que é pior caso. Automaticamente, nós iremos assumir que é o pior caso. Porque aí nós nos precavemos para eventuais situações. Tá bom? Então, ela é de longe a mais utilizada. Os outros em caso de desempate, vamos dizer assim. Se dois algoritmos têm a mesma complexidade de pior caso, você olha para o caso médio e para o melhor caso e diz, olha, os dois estão empatados no pior caso, mas esse aqui tem um melhor caso, é mais gentil comigo, então vamos para ele. Tá bom? Tratamento de exceção é custo 1. A gente considera isso como interrupção cedo. Tá, Irla? Então, quando você dispara uma exceção, você parou seu código. É como um break cedo. Tá certo? Então a gente não trata da corretude do código nesse sentido. A gente quer saber quanto ele demoraria se ele não caísse nisso. Tá bom? Se ele quebrar porque foi planejado errado, bom, isso aí você vai ter cuidado antes de medir a complexidade dele. Tá certo? Break exceção como um break pra gente. Não estamos medindo mais tempo. Acabou. Caiu na interrupção, acabou a execução. Parou de medir o tempo. Tá bom? Aqui só para destacar, se eu estiver trabalhando com ponteiro, né, ou com objeto recebendo nulo, tem o mesmo custo de atribuição. Na prática, isso não é muito verdade, tá certo? Em atribuição de objetos, ela é mais cara que a atribuição de variáveis básicas. Mas, à medida que o volume de dados aumenta, esse custo acaba se tornando irrelevante. Tá bom? A não ser que você esteja, talvez, num sistema em tempo real em que você quer realmente cada instante de tempo mensurado corretamente para garantir que tudo funcione. Aí faz uma diferença. E, aliás, é a razão pela qual C ainda está no mercado muito sólida. Porque C, nessa hora, ela é muito rápida. Tá bom? Então, isso aqui custa O de 1, porque mesmo que seja um ponteiro, não muda com o volume de dados. Tá certo? Então, nossa questão é mudanças com o volume de dados. Tá certo? E a gente vai passar o resto da aula só vendo exemplos básicos disso. Aí na próxima aula a gente complica um pouquinho mais. Isso aqui muda com o volume de dados? Não. Então, como nós chamamos isso aqui? Qual a complexidade dele? O de 1. Perfeito. Constante. Tá bom? Esse aqui, inserir numa pilha de lista encadeada. Tá bom? Olhe com calma. Importa se eu tenho 5 dados na pilha, 0 dados ou 30.000 dados na pilha? Muda? E o que muda? É a atribuição. Vamos lembrar a regra do jogo. Atribuição, soma, subtração, divisão e multiplicação custam 1. Testar if, testar else, custa 1. Então é O de 1. Alguma dúvida? Mas, professor, você tem 5 instruções aí. Eu só estou dizendo com O de 1 que não vai alterar com o volume de dados que eu tenho na pilha. O custo é fixo.
O de 1 não quer dizer que custa uma unidade de tempo, quer dizer que o custo não muda com o meu volume de dados. Ok? Alguém não tem confiança nisso? Diga, Cauã. Mas, professor, por exemplo, como tem mais instruções, aí tem 5 instruções, mesmo sendo o de 1, o aumento de volume de dados não vai mudar não, o tempo não? Se eu tiver 5.000, eu vou executar 5 instruções se eu tiver 0 elementos na minha pilha. Se eu tiver 5 elementos na minha pilha, eu vou gastar 5 instruções. E se eu tiver 5.000 elementos na pilha, eu vou gastar exatamente 5 instruções. Então, o número de instruções que eu executo não oscilou com o aumento do volume de dados. Assim sendo, é O constante. Lembre, eu não quero saber medida exata de tempo. O que eu quero é como isso oscila à medida que eu vou aumentando os dados. Tá certo? Por isso que eu sempre faço comparação. 0, 5, 10, 100, 1000, 5000, 50.000, ou vai de milhão em milhão, ou em base 2, base 2, 1024, 2048 e 4096. Vai aumentando do jeito que vocês quiserem. O que você quer saber é o número de instruções, à medida que eu fui aumentando os dados, foi alterado? Não foi. Então é O de 1. Alguém tem dúvida nisso? Irla? Adalmando? Sem dúvidas, né? Eu vou pedir só que vocês escrevam um não por extenso, porque a gente está usando um N para outras coisas aqui também, tá? Então o sim pode ficar no S, mas o não, por favor, me escrevam por extenso no chat depois, tá? Senão vai ficar confuso. Tá certo? Então isso aqui custa O de 1. Eu podia ter 50 instruções de atribuições. O de 1. Por quê? Porque esse trecho de 50 instruções de atribuições não está oscilando com o meu volume de dados. Tá? Desempilhar. POP. Tá certo? Desempilhar. Se eu tiver... Ok, tem gente confiante dizendo que é O de 1. Alguém está em dúvida em embarcar no navio O de 1? Por favor, gente, porque isso é importante. Isso aqui não vai ser só esse assunto, não. De agora em diante, todo algoritmo que a gente for ver, a gente vai ver a complexidade dele. Ele vai perseguir a gente pelo semestre inteiro e alguns de vocês nas entrevistas para emprego. O de 1 porque é constante, porque é uma linha chata paralela ao eixo do X. Tá certo? Então é O de 1. Tá bom? Enfileirar. Professor, Oi. para medir a complexidade do algoritmo é só em questão de tempo? A gente pode medir com relação à memória também. Mas vamos primeiro aprender tempo, porque a técnica é a mesma. Enquanto em um você conta quantas instruções você quer e você vai executar à medida que o volume de dados aumenta, no memória você conta quanto de espaço de memória você vai utilizar com auxiliares e até para armazenar os dados originais quando você tiver um volume de dados maior. Tá certo? Se você parar para pensar, algumas vezes nós temos um volume de dados e criamos um vetor auxiliar. Então nós estamos aumentando o consumo de memória. Tá certo? A depender disso. Tem alguma relação das duas ou independe uma da outra? Não tem nada dizendo que a complexidade alta no tempo implica uma complexidade alta na memória. Tá certo? A relação que se tem é que a técnica que você utiliza para calcular a complexidade de tempo é altamente similar, se não idêntica, à técnica que se usa para medir a complexidade de memória. A diferença é que, em vez de você contar instruções, você conta número de variáveis. Entendeu? Entendi. Quero ver quando chegar na parte de memória, interessantes.
É a mesma coisa. Não, Literalmente é a porque a memória envolve. Assim, eu posso estar pensando besteira. Você vai dizer, por exemplo, a memória vai envolver tanto a alocação de memória ali, só que às vezes temporária no caso, e depois ela vai ser liberada. Então, aí eu queria saber como é que julgas pela memória assim. Eu diria que você vai ter que ter um cuidado especial. A gente vai ver, acho que um caso especial para isso é o Magic Sorte. A gente vê isso. Mas vamos olhar esse rapaz aqui. Beleza. Enfileirar, tá certo? O vazio é uma chamada de função. Eu já vou dizendo o custo dela para vocês falaram logo lá atrás. É O de 1, a questão do vazio. Vazio é O de 1. Vou escrever aqui no chat. Tá certo? Se o vazio é O de 1, quanto custa enfileirar? Ok, alguém já disse O de 1? Alguém diverge? Quem não sabe? Quem tem dúvidas, levanta a mão. Nós só temos atribuições aqui. Um if. Ó, a linha 5 tem uma chamada função, se vazio. Eu estou dizendo que esse vazio custa 1. Tá certo? Então, a primeira linha é uma atribuição, custa 1. A atribuição custa 1, custa 1, custa 1. Chamada a função depende do custo da função. Eu lhes disse, a gente na verdade calculou lá atrás. A vazio custa 1, a atribuição custa 1, se não custa 1, a atribuição custa 1, incremento custa 1. Então só tem uma operação que custa 1 aqui. Então qual custa a função inteira? Entendeu? Tá? Um abuso de linguagem que nós temos é que a gente está usando o tempo todo o verbo é. Né? E na nossa cabeça a gente traduz o é como igualdade. Não é verdade isso? Só que o é que nós estamos usando não é de igualdade. É de pertencimento. É o é que nós usamos para dizer eu sou brasileiro, ele é brasileiro. Não quer dizer que o termo brasileiro seja igual exclusivamente a uma pessoa, mas que aquela pessoa pertence ao conjunto de brasileiros. Podemos dizer ele é ucraniano, ele é russo, aproveitando o momento que esses termos estão no jornal diariamente ou fortemente hoje em dia. Nós não estamos dizendo que uma pessoa ele é igual à Ucrânia. Esse é o é do pertence de teoria dos conjuntos. Tá certo? Então, quando eu fico falando é O de 1, eu estou dizendo pertence aos algoritmos que têm tempo constante. Tá certo? Esse O de 1 é um conjunto. O de 1 são os algoritmos que têm complexidade O de 1 são os algoritmos que têm um tempo constante, não importando o volume de dados que eu acrescente ali. Esclareci agora um pouco mais as coisas também, porque vocês estão vendo, quando só tinha instrução era O de 1, agora tem 30 instruções, continua sendo O de 1, mas são 30 atribuições, dá a mesma coisa, né? Tá certo? Então, O de 1 quer dizer que pertence a família de algoritmos que tem tempo constante. Claro, se só tem uma instrução, vai ser um pouco mais rápido que um que tem 7 instruções ou 10 instruções constantes. Mas o que a gente está informando com isso é o tempo não oscila à medida que aumente o volume de dados. Entendeu? Então esse O de 1 é um conjunto dizendo que o tempo é constante. Irla, entendido? Dúvida? Pronto. Desenfileirar. Quanto custa? Brasil continua custando O de 1. Cauã já disse O de 1. Irla disse O de 1. Ok, vocês estão certos. Custa O de 1. Ou seja, pertence ao conjunto
das funções cujo tempo é constante, ou seja, independente do volume de dados que eu tenha. Inserir em lista circular. Cian disse só de 1. Vinícius disse só de 1. Cauã, só vou pedir que o O seja sempre maiúsculo ou minúsculo, que vai ter um outro significado pra gente, tá bom? O minúsculo tem um outro significado, tá certo? O de 1, vocês estão corretos, tá bom? Estão vendo que tem um padrão aqui, que entendendo as regras do jogo, vocês conseguem resolver. Pronto, aqui. O de N. O de N. Por que você achou que é o de N? Por causa da parte ali do enquanto. Temos um laço enquanto que vai passar uma vez por cada elemento. Então, esse laço vai me forçar a um número de instruções proporcional ao meu volume de dados. Então, O de N. Alguém tem alguma dúvida? Observe que não é só porque temos um laço, é porque esse laço me força a passar uma vez por cada elemento. Tá certo? Alguma dúvida? Ok? Então, isso aqui é O de N. Tá certo? Uma pausazinha, uma poesiazinha? Bora. Deixa eu achar meus livros de poesia. Eu acho que eu tenho um aqui. Eu não sei cadê o outro. Foi para o outro ali. Vamos para duas poesiazinhas. Depende, Ronaldo, se a gente vai ver. Quando a gente for ver laços alinhados, a gente vai esclarecer um pouco mais. E quando a gente for ver em situações em que o decremento não é unitário. Tá bom? Deixa eu ver. Isso aqui vai um trecho de um poema, depois eu pego um poema inteiro. Por que, sendo possível, o braço da existência levar como loureiro de um verde mais sombrio que todos os outros verdes, com leves ondulações no contorno das folhas, como um sorriso no vento do vento? Por que então, escravos do humano, anelar pelo destino, fugindo ao destino? Oh, não porque a felicidade exista, essa prematura dádiva de uma perda iminente. Não por curiosidade do exercício do coração, que lá poderia estar no loureiro, mas porque estar aqui é excessivo e todas as coisas parecem precisar de nós. Essas efêmeras que estranhos nos solicitam, a nós os mais efêmeros. Uma vez cada um, ou somente uma vez e nunca mais. E nós também, uma vez, jamais outra. Porém, ter sido uma vez, ainda que apenas uma vez, ter sido terrestre não parece revocável. Essa poesia está muito complicada, eu prefiro essa outra. Ponta de punhal. Quero que tudo que é estilete, faca, lâmina, metal, tudo que espete, fira, brilha, faça mal. Quero tudo que golpeia, o que sabe ser cruel, o que vê perpíscuo e melhor a alma quando odeia. Quero o corte exato e preciso para arrancar o centro do cerne, do fundo da carne. A minha imaginação quer gritar, uivar, mudar o mundo, gerar, acumular e deixar venenos dentro do coração. Nossa, a Bruna estava com veneno no coração nesse dia. Ok? Meu avô tem umas histórias assim, ele falava caroço de água, mas também a água para ele era difícil. Ele vivia no sertão meio mais bravo, ele tinha que andar mais de quilômetro para pegar água, para retornar para casa e ter água durante o dia. Então ele enchia. Era daquele que saia com um balde na cabeça, enchia e levava de volta para casa. Então a água custava caro. Mas vamos lá agora. Estão todos aqui?
Ah, temos várias. Temos várias. Vamos lá, laçaneados. O que nós vamos ver agora é esse tipo de construção. Essa aqui é mais simples. Depois a gente vai complicando, tá bom? Tá certo? Agora eu não tenho só um laço, tá? Eu tenho dois laços e um está dentro do outro. Se estivessem separados, eu só precisaria me importar com aquele que fosse mais caro. Mas estando um dentro do outro, cada um influencia o outro, não é isso? Então, só Cauã já está pensando, né? N vezes N. E é exatamente esse o raciocínio. Olha só, o laço de fora não tem nada a ver com o laço de dentro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não interfere no laço de dentro. Tá certo? Se o laço de fora não interfere, ou seja, se o contador dele não é utilizado pelo laço de dentro ou não interfere de alguma forma nas operações, o que você tem é um produto, tá? N vezes N, tá bom? Alguém tem dúvida nisso? Quem não entendeu? Erro da pessoal, tá todo mundo bem? Exponencial não, é só produto. Ele botou um asterisco a mais aí. Tá certo? É só produto. Então, n vezes n dá o quê? N ao quadrado, não é isso? A gente vai ver essa história. N vezes n nos dá O de n ao quadrado. Ou seja, meu tempo vai crescer com o quadrado dos dados que eu tenho. Tá certo? Um cuidado que isso às vezes acontece quando eu estou trabalhando com vetores de duas dimensões, as matrizes. Porque às vezes eu posso ter uma dimensão e a outra, aí eu posso ter duas variáveis aí dentro, eu posso ter, por exemplo, O de n vezes m, onde cada um se refere a uma dimensão, tá certo? Quando você estiver trabalhando com dados de múltiplas dimensões, a variável que se associa a cada dimensão, você coloca sua complexidade. No caso, n vezes m, nós damos prioridades, ou damos preferência, não é nem prioridade, é preferência, às sequências de variáveis n, m, o. Aí você vai no P, Q, tá? Por aí vai. Mas acho que duas dimensões já é mais infrequente. Então isso aqui é O de n ao quadrado. Para situações em que um pode interferir no outro, vocês precisam lembrar disso aqui. Vocês se lembram da aula passada? Isso aqui é a soma dos números naturais. Então vocês precisam se lembrar, deixa eu mover meu íconezinho aqui da gravação, dessas duas colunas. Ou seja, se n igual a 1, a soma dá 1. 2, 3. 3, 6. Mas observa a sequência. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. A gente vai ver que certas formas que nós organizamos os laços, a gente produz essa quantidade total de iterações do fim. E assim sendo, acabamos produzindo uma complexidade que tem a ver com esse n ao quadrado aqui do somatório. Tá bom? Lembra que esse somatório eu posso escrever a fórmula n vezes n mais 1 dividido por 2 ou escrever n ao quadrado mais n. E nesse caso a gente vai se portar só com o termo quadrado. Tá bom? Aqui nós temos agora os primeiros laços alinhados com interferência. Tá certo? I começa em 0, vai até antes de n. O J começa em I. Então, o que acontece? Na primeira iteração do laço da linha 2, quantas iterações ele vai dar?
Bom, vai depender de i, né? Mas para a primeira iteração de tudo, o i vai valer quantos? 0. Então o j vai começar em 0. Então quantas iterações o laço 2 vai dar? Para o primeiro valor de i. O j começa em 0, mas olha a condição de parada. J é menor que n. Então vai de 0 n vezes. Então na primeira vez teremos n iterações. O custo total desse laço vai ser a somatória de quantas iterações ele dá para cada valor de i. Na segunda iteração, quantas iterações ele vai dar? Na segunda iteração, o i vai valer 1, não é isso? E dá n menos 1. Então, na primeira, temos custo n. Na segunda iteração do laço da linha 1, teremos um custo n menos 1. Aí a gente vai só preparando o total. O total será n mais n menos 1 mais... Vamos fazendo. Os outros estão entendendo também? Irla, Adalmando, Kian. Sim, estão entendendo. Ok. Para a terceira iteração. Para a terceira iteração no laço em linha 1, quantas iterações o J vai dar? N menos 2. Então estamos com N mais N menos 2 menos 1 mais N menos 2. Isso vai somando assim, só que em um dado momento o i vai ficar, quando o i for 3 índices antes do n, quantas iterações j vai dar? Quando i for n menos 3, quantas iterações o j vai dar? Não, porque o j começa em n menos 3 e de n menos 3 para n a distância é menor. Serão apenas 3 iterações, concordam? Perdi alguém? Perdi todo mundo? Pronto. Quando o i estiver perto de n, o i for n menos 3, quantas iterações o laço da linha 2 vai dar? I igual a n menos 3. Quantas iterações o laço da linha 2 vai dar? Três. Entendeu, Irla? Tá indo. Quando i for n menos 2, quantas iterações agora vai dar? 2. E quando i for igual a n menos 1? 1. Então, no final, se eu for somar todas as iterações, eu vou estar somando esses números aqui, que eu botei no chat. N mais n menos 1, mais n menos 2, mais... Aí vai decrescendo o n, né? Até chegar em 3, 2, 1. Tá certo? Eu escrevi nesse sentido, mas como é soma de números, né? Eu posso inverter a ordem, não posso? Eu posso fazer 1, mais 2, mais 3, mais pontinhos, mais n menos 2, mais n menos 1, mais n. Não posso? É a mesma coisa, concordam? Você conhece essa soma?
Cauã percebeu. Você percebeu, Irla? Isso aqui é a soma dos números naturais de 1 até n. E nós vimos que essa soma dos números naturais, está até no slide aqui atrás, é o quê? N ao quadrado mais n dividido por 2. Tá certo? Então, esse alinhamento de laços nesse formato custa n ao quadrado mais n, tudo isso dividido por 2. Só que isso é muito complicado de falar. E como é um conjunto, a gente simplesmente fala O de n ao quadrado. Tá bom? Por que O de n ao quadrado tem um n do lado, não seria n ao quadrado mais n? Bom, bote 5.000. 5.000 ao quadrado vai ser 25 milhões. Se eu botar mais o n, mais 5.000. 5.000 em 25 milhões, o erro é menos de 0,1% de novo. Não vale a pena falar daquele n. N ao quadrado. Pronto. A gente só quer saber do termo de crescimento mais alto. Nós não queremos esse conjunto. Ele é identificado pelo termo de crescimento mais alto. No caso, o termo de crescimento mais alto ali é n ao quadrado. Então a gente usa ele. Alguém não entendeu? Tudo certo. Entendam principalmente o porquê. Tá certo? É muito fácil ver esse padrão e associá-lo de cara a n ao quadrado. Mas é extremamente importante saber por quê. Porque para cada valor de i, eu vou gerar um número de iterações no laço de dentro. Quando eu vou notando essas iterações, eu percebo, meu custo total vai ser a soma delas, e essa é a soma dos números naturais. Então, isso é O de n ao quadrado. Ronelson, Rian, tudo bem? Victor, entendeu? Tudo certo? Pronto. Observe, basta eu construir essa forma de amarrar os laços, eu já gerei um n ao quadrado. Já estamos praticando. Pronto. Agora é diferente. O i começa em 1, i menor que n. O j começa em 0 e j menor que i. Tá certo? Quando i vale 1, quantas iterações vai dar no laço da linha 2? Uma. Excelente. Quando i for 2? 2. Tudo certo, Ila? Ronelson, Rian? Sim, todo mundo concorda? Matheus, Victor, pronto. Então vai 1, 2, quando i vale 3. Vai dar quantas iterações? Professor, acho que o Nelson não entendeu não. Quem? O Nelson. Ronelson, você não entendeu? Essa linha 1, i começa em 1. I menor que n. I começa em 1, i menor que n. Tá certo? Ou tem algum problema com isso? Pode acontecer, não pode? Se 1 for menor que n, entra. Né? Se n for 5.000, ele entra. Bom, lembre de estar assumindo o pior caso. Então ele vai começar com 1. Aí quando ele for para a linha 2, j começa em 0, só vai dar uma interação que ele alcança o i. Então quando i vale 1, j só vai dar uma interação também. Quando i vale 2, j dá 2 iterações. Tá certo? Quando i vale 3, Ronelson, quantas iterações ele vai dar? 0 menor que 1, entra. Exatamente. 3. Tá certo. Quando for n menos 2,
2 antes de n. Quantas iterações vai dar o j? Pouco antes você tira algumas. Eu comecei do início, agora você olha para o final e vai tirando algumas unidades do final. Menos 2 no final, quantas iterações vai dar o j? N menos 2, exatamente. Isso vai dar uma PA, não, na verdade bem mais que uma PA, algo que a gente reconhece, que é a soma dos números naturais. Se isso aqui é a soma dos números naturais, esses dois relacionados provê a soma dos números naturais e interações, qual a complexidade desse código? E por quê? N ao quadrado. N ao quadrado, Anderson. Tá certo? Por quê? Porque a soma dos números naturais é ao quadrado. Tá bom? Tá certo? É só ver aqui, ó. A soma dos números naturais é n ao quadrado mais n. Nós queremos só o termo de maior grau, n ao quadrado. O termo de crescimento mais rápido. Então dá O de n ao quadrado. Mas entendeu por quê? Porque é a soma dos números naturais. Tá bom? Então, quando a gente tiver alinhamento de laço, a gente vai ter que fazer esse exame. Olha, na primeira iteração do laço externo, quantas iterações do laço interno vai estar? E na segunda? E na terceira, na quarta? Olha, está formando um padrão. Se olhar para o final, esse padrão permanece? Olha, permaneceu. Eu estou aqui com a soma dos números naturais. Então, se é a soma dos números naturais, isso aqui é O de n ao quadrado. Tá certo? Dúvidas? Professor, são padrões. E se eu unir mais um laço? Tipo assim, K começa em 2, I começa em K, I menor que N, J começa em 0, J vai cair no cubo. Tem uma prova matemática, eu acho que isso aí está no livro do Cormen também. Isso cai em n ao cubo. Tá? Não quer dizer que vai demorar exatamente a mesma coisa que eu fazer um for de 1 até n, um j de 1 até n. Não, obviamente isso aqui é metade do tempo daquele primeiro que ia de tudo. Mas quer dizer que o tempo está crescendo com o quadrado do volume de dados. Tá certo? Embora a constante seja menor, seja um pouco mais rápido que aquele outro, ele está crescendo no mesmo ritmo, tá certo? E aí a ordem de grandeza do tempo vai ser muito similar de um para o outro, tá bom? Ao cubo já vai demorar um bocadinho. E essa aqui? Dá para saber a complexidade disso aqui? Ou o que podemos saber da complexidade desse aqui? O laço da linha 1 é executado n vezes. O laço da linha 2 não depende do laço da linha 1, é executado n menos 1 vezes. Então já temos n vezes n menos 1. Isso aqui já nos dá um n ao quadrado menos n. A gente só quer o termo de menor grau, então só olhando a linha 1 e a linha 2, cuidado, temos a linha 3 também, a gente está com a quadrada aí. Agora, eu tenho como saber a complexidade disso aqui? Com base no que vocês sabem até agora, vocês conseguem me informar a complexidade? Não sem ver a função. Vinícius acertou na música. No momento, o que nós temos é n ao quadrado vezes
a complexidade da função que nós não conhecemos. Tá certo? Então nós não podemos dizer qual é a complexidade dessa função sem saber qual é a complexidade da função que ela está chamando. Tá bom? Então isso aqui não tem como a gente calcular com precisão. Isso aqui será o quadrado do volume de dados vezes o custo daquela função. Tá certo? E não tem notação para isso. É ordem de interrogação mesmo, não sabemos. Você pode conversar, olha, vai ser o quadrado vezes a complexidade dessa aqui, mas você tem que me dizer a complexidade dela para eu dizer o resto. Senão eu não sei. Tá certo? Então se deve ter alguns cuidados, tá certo? Um outro cuidado que se deve ter é isso aqui, ó. É a mesma situação anterior, mas olha que eu estou mandando para A. Tá certo? Vocês estão vendo que eu estou mandando para A? Eu não estou mandando só N para A, eu estou mandando N ao quadrado. Ou seja, estão aumentando o volume de dados que eu mando para minha função. E aí eu tenho que ver, não é só o custo dela, é o custo dela considerando que a entrada que ela está recebendo está ao quadrado. Então eu tenho que pegar o custo dela e elevar ao quadrado. Tá certo? Entendidos nisso? E eu não estou dizendo quanto é essa função. Isso aqui é só para a gente ter noção de cuidado. Atenção, eu só posso medir isso se eu entender essa função A, como ela funciona e como o volume quadrado dos dados ali vai afetá-la. Tá certo? Entendido? Ótimo. Por hoje eu estou satisfeito. Tá certo? Já demos muito o que pensar. A gente continua na terça-feira, tá bom? Tá certo? Tranquilos, meu amigo? Beleza, beleza. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Ótimo.